tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de matemática, professor Ismael Lima. Hoje eu vou falar sobre sistemas. Sistema é uma aula assim muito legal, muito importante. Não vou precisar de mais de um vídeo falando sobre sistema. Hoje eu vou falar sobre sistema, um pouquinho de representação gráfica, e vou também estar falando sobre resolução de sistema pelo processo de substituição. Depois eu vou falar os outros processos, ok? Eu vou pedir para você já se inscrever no canal e se já é inscrito, deixar um like aí pra gente, ok? Vamos lá? Eu vou começar a falar primeiro do nosso eixo, né? Do nosso R2, né? Na verdade eu tenho R2 por quê? Porque eu tenho aqui no eixo de X, tá? O conjunto dos números reais, e no eixo de Y, o conjunto dos números reais. Por isso que eu falo R ao quadrado ou R2, ok? Aqui eu tenho os números positivos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho os números negativos, 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Para cima eu tenho os positivos, para baixo eu tenho os negativos. Eu vou estar explicando o que seria um par ordenado, eixo de X e eixo de Y. Esse eixo de X é chamado de ordenado, esse eixo de Y é chamado de abscissa. Tá? E eu tenho o meu ponto de origem, que é o encontro das duas retas, que é o zero, é chamado zero de X e zero de Y, ok? Lembrando que para a direita eu vou ter os números positivos na linha horizontal, para a esquerda os números negativos, tá? E na linha vertical, para cima eu vou ter os positivos e para baixo eu vou ter os negativos, ok? Sempre zero é o meu ponto de origem, meu chamado ponto de origem, zero. Produto cartesiano. Dado dois conjuntos A e B não vazios, então eu vou pegar dois conjuntos não vazios, vamos chamar de produto cartesiano de A por B, representado assim, ó, A vezes B, ok? Esse é o produto cartesiano de A por B, tá? Leia-se A cartesiano B. A relação binária é formada pelos conjuntos de todos os pares ordenados de X e Y. Tá? Já falei, vou voltar aqui a lembrar. Primeiro é o X, segundo é o Y. O primeiro número vai ser o número de X. Nesse caso, o X pertence ao conjunto A. E o segundo número é o número de Y. No caso, o Y pertence ao conjunto B. Ok? Então, eu tenho aqui dois conjuntos. O A, 1 e 2. Aqui, ó, 1 e 2. E o B, 3, 4, 5. Ó, B, 3, 4, 5. Se eu faço o produto cartesiano de A para B, tá? Eu vou pegar A, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5. B, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5. Eu só ligo. Então, para eu representar esse produto cartesiano em diagrama de setas, tá? Ou flechas, eu vou só ligar de A para B. Então, eu vou pegar o elemento do A e vou ligar em todos os elementos do B. Vou pegar o segundo elemento do A e vou ligar em todos os elementos do B. Se inverter, né? Caso esse produto aqui, inverter vai mudar. Então, se eu fizer de B para A, eu vou botar aqui o conjunto B. 3, 4 e 5, aqui o conjunto A. Ok? Vai mudar, ó. 3 e 1, 3 e 2, 4 e 1, 4 e 2, 5 e 1, 5 e 2, ok? Bem simples, professor, é só isso, não tem mistério, não inventa, não faz assim, caramba, mas é muito fácil mesmo, ok? E se fosse um plano, vamos pegar isso e colocar num plano cartesiano, como é que ficaria? Aqui de A para B. Então, eu disse que o A é o X e o B é o Y. Então, aqui o A vai ser 1 e 2, que é o X. E o B, que é o Y, 3, 4 e 5. Tá vendo aqui o meu R2? Ó? Então, para cá é 1, para aqui é 2. Aqui é 3, 4 e 5. Na verdade, ele tinha que ficar um pouquinho mais para cima. Mas tudo bem. Detalhes, estão pequenos, nós dois. Então, vou fazer assim, ó. 1 e 3...
1 e 4, 1 e 5. No 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5. Ok? Mesma forma, mesma representação, tá? Só que naquele ali é em diagramas e setas, nesse aqui é em plano cartesiano. Tá? Já expliquei o que é plano cartesiano. Se eu inverter, professor, se eu fizer de B para A, então vou colocar aqui o B aqui no X. Vai ficar 3 e 1, porque sempre começa do X, tá, gente? 3 e 1, 3 e 2. Outro ponto, esse aqui, 4 e 1. Esse, 4 e 2. Esse aqui, 5 e 1. E esse, 5 e 2. E como é que seria isso em pares ordenados, em pontos? Olha só, eu tenho aqui de A para B. O A é 1, eu vou colocar aqui os pontos, ó. 1 e 3 veio aqui. Olha aqui, ó. 1 e 4 aqui. 1 e 5 aqui. 2 e 3 aqui. 2 e 3. 2 e 4. 2 e 5. Ok? Professor, tá muito fácil. Realmente. Vamos inverter agora de B para A. De B para A. Então, eu vou começar com B. 3 e 1 tá aqui. 3 e 2. Opa. Depois, 4 e 1. 4 e 2. Depois, 5 e 1, 5 e 2. Percebe-se que eu tenho 2 elementos no B e 3 elementos no... 2 elementos no A e 3 elementos no B. Então, se eu multiplicar 2 vezes 3, vai dar 6. Então, aqui eu tenho que ter 6 pares ordenados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em qualquer um dos casos, tá? Vamos lá, então? Aí eu consigo marcar um número em x e y. Digamos, esse ponto aqui, chamado de ponto A. Ele é o ponto, ele está no 2 de x, primeiro é sempre x, ó, 2 de x. E o segundo é o y, e 3 de y. Por isso que eu boto 2,3. Não é um número, não é um número 2,3 não, é 2 e 3, 2 de x, 3 de y, ok? Pensa que é um número racional, 2,3, não, é 2 de x e 3 de y. Assim eu posso marcar todos os números. Eu posso dividir também esse meu R2 em 4 quadrantes. Primeiro quadrante, onde x e y vai ser positivo. Segundo quadrante, onde x vai ser negativo e y vai ser positivo. Terceiro quadrante, onde eu vou ter x e y negativo. Quarto quadrante, que o x vai ser positivo e o y vai ser negativo. Assim eu posso marcar todos os pontos dentro desses quadrantes, ok? Ó, o ponto A, que é 3 de x, 2 de y, ele está no primeiro quadrante. O ponto B, que é 2 de x e menos 1 de y, está no quarto quadrante. O ponto C, que é menos 1 de x e 3 de y, ele está no segundo quadrante. O ponto D, que é menos 4 de x e menos 2 de y, sempre o primeiro é x, tá? Viu que quase ali eu fui chamar o y primeiro, mas sempre o primeiro é x. Está no terceiro quadrante. Aí tem os que ficam em cima da linha, né? Que não estão nenhum nem outro. Letra E, ele está no 2, no 0 de x, aqui é o 0 de x, e 2 do y, está em cima, entre o primeiro e o segundo quadrante. Está na reta de y. Como ele está na reta de y, na parte de cima, ele está entre o primeiro e o segundo quadrante. E o F, que está menos 3 de x e 0 de y, está entre o segundo e o terceiro quadrante. Tá, coloquei aqui todos os coordenados para vocês anotarem com calma qual é o quadrante e qual é o eixo em que eles se encontram. Os pares ordenados que eu vou pegar lá, eu vou colocar nesses quadrantes. Como assim? Vamos lá. Eu chamei o x de 1 e o y foi 2. Então, eu vou aqui no 1 do x, observe bem aqui, eu vou no 1 do x, pego o meu eixo de x, traço uma linha no 1, e eu venho no meu eixo de y, ele vai ser o quê? 2. Depois, eu vou no meu eixo de x, 2,
Meu y vai ser quanto? 3. Então, venho aqui no 3 do y. Então, 1 do x, 2 do y. Marquei esse ponto aqui. 1,2. X é 1, y é 2. Marquei aqui 2 do x, 3 do y. 3 do x, 4 do y. Então, eu marquei aqui esses 3 pontos. E eu não vou marcar mais para cima, porque eu vou precisar de mais espaço aqui no meu gráfico. Então, eu vou começar a marcar mais para baixo. Voltando lá na minha tabela. Se o x for 0, então vai ser 0 mais 1, 1. Y vai ser 1. Então, eu marco aqui. Ó. É interessante que o 0 do x é exatamente em cima do eixo de y. Ó, esse aqui é o 1 do x, o 2 do x, o 3 do x. Agora o 0 vai ser em cima do y. 0 de x, 1 do y. Menos 1 do x. Então, x menos 1 vai ser menos 1 mais 1. Devo 1. Tem 1, fico com 0. Então, o 0 do y vai ser exatamente, o 0 do y vai ser exatamente em cima da linha do x. Então, aqui eu montei aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Tá? Se vocês observarem, esses 5 pontos eles estão alinhados. Então, se eu traçar uma linha aqui nesses 5 pontos, eu vou gerar o gráfico da minha função do primeiro grau, né? Aqui eu gerei um gráfico, ó. Ele está crescendo, tá? Sempre, continuamente. Que gráfico é esse, professor? Y é igual a x mais 1. Se eu chamei de 1, vai ser 2. Se eu chamei de 2, vai ser 3. Se eu chamei de 3, vai ser 4. Se eu chamei de 0, vai ser 1. Se eu chamei de menos 1, vai ser 0. Então, eu construí aqui o gráfico da função do primeiro grau. Y é igual a x mais 1. Ok, gente? Dúvidas? Vamos para o nosso método de substituição, né? Eu vou resolver esse sistema pelo método de substituição. Substituindo, eu faço o isolamento de uma letra na linha de cima ou em qualquer uma linha, né? E faço a substituição, por isso que o nome é método de substituição, na linha de baixo. Um exemplo, em cima eu tenho x é igual a 3 mais y. Então, eu tenho um suposto valor de x aqui em cima. Qual é o valor de x? 3 mais y. Então, eu vou pegar esse valor de x que eu fiz, vou deixar ele reservado aqui entre parênteses. Qual é o valor de x? 3 mais y. Para quê, professor? Para eu substituir no valor do x daqui de baixo. Então, esse x que está em vermelho, eu vou substituir por 3 mais y. Vai ficar assim, ó, 3 que multiplica 3 mais y. Multiplicação distributiva. De agora em diante, eu resolvo o meu sistema como se fosse uma equação do primeiro grau. No terceiro caso, que é a multiplicação distributiva. 3 vezes 3, 9. 3 vezes y, 3y. Ok? 3y mais y, 4y. O 9 passa para o outro lado, vira negativo. 17 menos 9 dá 8. 4y é igual a 8, y é igual a 8 dividido por 4, y é igual a 2. Depois que eu acho o valor de y, eu vou e substituo pelo meu valor de y lá em cima, para eu ter um valor real do x. Então, ele falou que o x é 3 mais y. Se o y é 2, o x vai ser 3 mais 2. Então, o x vai ser 5. Olha eu achando o meu par ordenado. Qual é o valor de x? 5. Qual é o valor de y? 2. Então, eu consegui ali o meu par ordenado ali com os valores de x e de y. Ok? Então, essa é a resposta do meu sistema. X vale 5 e y vale 2. Bem, gente, vamos resolver agora um problema. Vamos resolver um problema pelo método de substituição, resolvendo por sistemas e pelo método de substituição. O problema diz o seguinte, que em uma folha de papel há desenhos de triângulos e quadrados, e em um total de 105 figuras, somando triângulos e quadrados, e 375 lados.
Calcule o número de quadrados e triângulos. Então eu tenho que procurar dois números de quadrados e triângulos. Sempre vou atribuir x para um, y para o outro, ou qualquer outra incógnita, né, gente? Então eu tenho que descobrir dois números. Na cara que eu vou ter que resolver por um processo pelo método de resolução de sistema. Na cara. Vou saber o número de triângulos e o número de quadrados. Então como é que eu faço? Sendo x a quantidade de triângulos e y a quantidade de quadrados. Já atribuo logo. Aí eu montei um sistema. X mais y é 105. Então tem um total de 105 figuras. Ok? A primeira linha está a minha afirmação de quantas figuras existem. Tem naquela folha, né? E o número 2, a segunda linha, está o número de lados, total de lados. Então, cada triângulo tem 3 lados, então vai ser 3 vezes x, e cada quadrado tem 4 lados, então vai ser 4 vezes y. Então, 3x mais 4y é igual a 375. Então, aqui eu montei o sistema. Observando, lendo o problema, eu monto o sistema. A resolução desse sistema, achando x e y, vou achar a quantidade de triângulos e a quantidade de quadrados. Eu resolvi fazer pelo método de substituição. Então, eu já vou isolar uma das letras. Nesse caso aqui, eu isolei o x. Como que eu isolei o x, professor? Eu peguei o y, estava do lado de cá, e passei ele para o outro lado. Então, quando eu passei esse y para o outro lado, ele trocou de sinal. Do lado de cá ele era positivo, passou para o outro lado ele virou negativo, ok? Então, eu tenho aqui um suposto valor de x, que eu vou substituir na minha linha de baixo. Então, onde tem x aqui na minha linha de baixo, eu vou substituir o processo de substituição, método de substituição, por 105 menos y. Então, 3 que multiplica 105 menos y mais 4y é igual a 375. De agora em diante, eu resolvo como eu resolvo qualquer equação do primeiro grau na terceira parte. Fazendo multiplicação distributiva, colocando y para um lado, o número sem y para o outro e resolvendo. Então, ficou assim, ó. 3 vezes 105, 315. 3 vezes y, 3y. Mais 4y. É igual a 375. Então, os demais, eu fiz a minha multiplicação distributiva e o restante eu repeti. Aí, do lado de cá, ficou menos 3y mais 4y. E do outro lado, ficou o quê, professor? 375 menos 135. Tenho 4 e devo 3, fico com y. 375 menos 135 só dá 40. Então, y é igual a 40. Quando eu acho o valor de y, eu substituo no suposto valor de x que eu tinha lá em cima. X era 105 menos y. Então, vou tirar esse y e vou substituir por 40. 105 menos 40, 65. Então, eu acho a resolução do meu sistema. Qual é o valor de x? 65. Qual é o valor de y? 40. Lembrando que primeiro sempre é o valor de x. Bem, gente, eu espero que tenha ajudado, tá? Esse vídeo foi bem proveitoso, que começamos a falar de várias matérias, entendeu? E conseguimos montar ali, falar sobre par ordenado, falar sobre gráfico e foi legal, ok? Vamos para os exercícios e depois a gente tira bastante dúvidas disso e dando sequência nesse método, resolução de sistema pelo método de adição, ok? Falamos sobre representação gráfica, falamos sobre substituição, ainda vai faltar falar sobre adição, ok? Valeu, fiquem com Deus e até a próxima.